Abra comigo em Deuteronômio capítulo 28. Versículo 2 diz assim: palavra de Deus para a tua vida. Deuteronômio 28, versículo 2: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então guarda essa palavra para você. Todas estas bênçãos. Você quer saber quais são as bênçãos? Continue lendo Deuteronômio 28, você vai ver as bênçãos em todas as áreas da sua vida. Todas as bênçãos, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Deus deseja muito abençoar as nossas vidas, mas existem algumas atitudes que trazem a bênção de Deus sobre nós. Você não precisa correr atrás das bênçãos de Deus. A bênção de Deus vai te acompanhar, e a atitude que você precisa ter é a obediência ao Senhor. A obediência ao Senhor é a chave de uma vida abençoada. Então você que está prestes a tomar uma decisão, a dar um passo, você que tem pedido a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a sua família, você precisa entender isso. A bênção de Deus vem sobre você, sobre o seu lar, tua esposa, seus filhos, sobre o teu futuro, através da obediência à palavra de Deus. E não se engane, você está sempre um passo de alcançar a bênção ou de alcançar a maldição. Você está sempre a um passo de alcançar a bênção de Deus e a um passo de alcançar a maldição. Vai depender do passo que você vai dar. Se você está na beira de um precipício e você quer teimar e quer continuar dando esse passo, você vai cair. A maldição vai chegar na tua casa. Se você também está em obediência a Deus, perseverando, mesmo que com muitas tempestades, a um passo da bênção de Deus chegar sobre você. Então eu tenho ensinado você na palavra e instruído você, escreva as bênçãos de Deus do futuro e comece a andar em obediência a Deus. Não se importe com a tempestade, com o inverno, porque ele vai chegar. Nós estamos agora no verão, está calor, daqui a pouco vem o outono, vai vir o inverno, vai chegar o inverno. Nós estamos agora na época da colheita, é o período que o pessoal está colhendo, mas também vai chegar o período do plantio, vai chegar de repente um período de estiagem, a gente precisa perseverar. A obediência a Deus é o princípio de receber as bênçãos. Você pode até achar algum momento assim, nossa, que sorte que eu tive, aconteceu isso na minha vida. Mas nós não andamos por sorte, nós andamos pela obediência que nós temos a Deus. Em obediência a Deus nós andamos, nós servimos a Ele e nós continuaremos servindo a Ele assim, em obediência, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu vou ler um outro texto bíblico, quero que você abra comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós tivemos o nosso reencontro com Deus agora esse fim de semana, foi muito especial, tivemos cerca de, acho que era 51 pessoas participando, fora os nossos laranjinhas. Nós estávamos aí com as pessoas também das nossas cidades vizinhas, né, das igrejas que nós plantamos com a graça de Deus, e muitos desses irmãos, né, estavam ali recebendo de Deus, sendo tocados pelo Senhor, e eu tenho certeza que esse fim de semana foi marcante na vida deles, na minha também, né? E eu quero já agradecer novamente aí à igreja, aos irmãos que colaboraram, investiram, ajudaram, a todos que fizeram, né, alguma coisa ali, estiveram trabalhando, orando, intercedendo, né, por esse tempo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Você vai gostar desse versículo. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então você precisa guardar isso no seu coração. Você é um povo, você faz parte desse povo escolhido por Deus. Diga comigo assim: eu sou escolhido por Deus. Agora fala como se você acreditasse nisso. Fala assim: eu sou escolhido por Deus. Deus te escolheu e Ele está dizendo sobre você aqui, sobre mim, sobre você. Você é uma geração eleita, um sacerdócio real. Você é uma nação santa. Você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito: anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos tudo isso e nós levamos isso aonde nós estamos. Nós somos chamados por Deus para levar essa palavra, para levar luz aonde a gente está, levar luz dentro da nossa casa, levar luz lá no bairro onde a gente mora, na rua que a gente mora, levar luz na nossa cidade, levar o evangelho na nossa terra. Então nós somos chamados por Deus para isso. Deus quer liberar as bênçãos dele sobre a sua vida, para que as pessoas comecem a ver também o testemunho que é você andar com Deus, não só as coisas darem certo, mas você conseguir vencer uma tempestade. Quem aqui já escutou alguma história de superação? Sempre estão compartilhando, né? Uma história de alguém que teve um acidente, uma situação. Aqui nós temos várias histórias de superação, muitas. A igreja é repleta de histórias de superação. Mas para ter uma história de superação, sempre tem um tempo difícil antes. A gente tem muitas pessoas, por exemplo, agora no encontro, vários testemunhos, por exemplo, de pessoas que ou estavam com a vida destruída, ou passaram um tempo de tribulação, uma enfermidade, ou sofreram grandes traumas na sua vida, ou, enfim, tantas coisas que a tua história talvez seja uma dessas. Só que o que é lindo numa história dessa é ver o resultado de uma entrega a Jesus. A pessoa se entregou para Jesus e naquele momento ali houve uma história de superação, de perdão, de transformação, de restauração, de cura, de libertação. Então, história de superação. Quem aqui é um milagre? Somos um milagre. A gente está aqui reunido é um milagre. Então você, essa geração agora, você anuncia o evangelho para outras pessoas, a boa notícia do que Jesus fez na sua vida, a boa notícia do que Jesus continua fazendo, a boa notícia da transformação. Às vezes uma pessoa que era considerada indigna pela sociedade, agora é uma pessoa digna, está num lugar de respeito, anda com uma família, tem os seus filhos, trabalha, prospera, é um pregador, uma pregadora da palavra, está lá numa célula, ou já tem a sua célula na sua casa, está lá no seu trabalho abençoando as pessoas, está se movendo no Espírito Santo de Deus. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Então não é só a coisa boa que acontece, mas é o superar o momento difícil, o passar o momento difícil. Quantas histórias está tendo agora desse terremoto que infelizmente aconteceu na Turquia, na Síria? Você deve ter visto alguma história. Bebê, aquele bebezinho que, compartilhei esse vídeo, o bebezinho que nasceu no meio dos escombros, a mãe infelizmente faleceu, o bebezinho sobreviveu. É um momento de dor, um momento que você com certeza não gostaria de passar, mas aquele neném é um milagre. Aquele bebê, por mais circunstância difícil que ele está agora, mas ele é um milagre, com certeza a mão de Deus está sobre ele, a mão do Senhor tem um propósito na vida dele, assim como tem na sua, e você precisa assumir esse propósito. Um outro texto que eu queria ler com você está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, volta um pouquinho, 2 Timóteo, capítulo 2, Segunda Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 4. 2 Timóteo 2,4 diz assim:
Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Vamos ler de novo? Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Paulo, falando com Timóteo, o discípulo dele, está usando o exemplo de um exército, de uma pessoa que foi arregimentada para o exército, chamada para o exército. Vem para o exército, foi convocada para o exército. Então é uma obrigação. A gente também, se a gente recebe uma convocação na determinada idade, você tem a obrigação de ir. Raras exceções, não sei como funcionam as nossas leis sobre isso, mas aqui é essa questão. O soldado foi arregimentado, chamado, ele precisa vir. E agora que ele está nesse exército, e qual que é o exército? O exército de Deus. Qual que é o exército que você já faz parte? O exército... Ih, que michuruca! Qual que é o exército que você tem vergonha de falar? Qual que é o exército que você faz parte? O exército de... Isso, não tem que ter vergonha de fazer parte do exército de Deus. Eu e você fazemos parte do exército de Deus. Somos um soldado de Cristo. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Ele luta nossas batalhas. Josué capítulo 4, o povo está diante de um exército lá para batalhar. Eles não sabem como que eles vão fazer. De repente o Senhor fala com Josué. Josué olha no alto do monte, está lá o anjo do Senhor, com a espada desembainhada. Quem que estava lá? O próprio Cristo. É a presença do próprio Cristo, é o anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, está falando do próprio Deus, está ali. Ou seja, o próprio Deus está à frente da batalha do povo dele. E aí está dizendo um privilégio para nós, dizendo assim: se você foi chamado para esse exército, o soldado arregimentado para esse exército, ele não deve mais se envolver com os negócios dessa vida civil, da sua vida comum. Agora o seu desejo é agradar aquele que o chamou. Se você foi chamado por Cristo, chamada por Cristo, não se envergonhe de servir Jesus, não tenha medo de servir Jesus, e não se embarace, em algumas versões usa essa palavra, não se embarace com os negócios dessa vida, ou seja, não perca o teu foco de agradar a Deus. Não perca o teu foco de agradar a Deus. Às vezes você está com o teu foco desviando de Deus, e aí você quer agradar alguém, quer agradar tal pessoa, quer agradar só você mesmo, e aí você começa a perder o foco. Daqui a pouco você está vivendo a sua vida embaraçada, com os seus próprios sonhos e desejos aqui, embaraçado, perdido, enrolado, com aquele vazio dentro de você que você não sabe de onde vem, mesmo estando numa igreja. Por quê? Porque tirou o foco de Cristo. Começa a perguntar para Ele: o que o Senhor quer que eu faça da minha vida, Senhor? Senhor, o Senhor quer que eu estude esse curso aqui? O Senhor quer que eu faça isso? O Senhor quer que eu me case com aquela pessoa? O Senhor quer que eu tenha mais um filho? Né, negritos? O que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Você perguntou para Jesus? Porque às vezes você quer a opinião de alguém, falar: o que você acha que eu tenho que fazer? Ótimo ter a opinião de uma pessoa, ótimo ter um conselho. Considera, às vezes uma pessoa de sabedoria, você vai considerar a opinião da pessoa. Mas você perguntou para Deus? Aquele que te arregimentou, qual que é a opinião dele? O que ele deseja? O Senhor quer que eu ore, Pai? O Senhor quer que eu me consagre? O Senhor quer que eu jejue? O Senhor quer que eu vença isso aqui? Eu quero, meu filho, que você vença, então eu vou te dar força também para vencer. Eu vou te ajudar a passar esse momento. Eu vou te sustentar no momento que você estiver com o seu joelho dobrado, dependendo e confiando em mim. No momento que você dobra o seu joelho e você confia em Deus, Deus está dizendo: essa pessoa está entregue, meu filho está entregue, está confiando em mim, esse soldado está confiando em mim. Eu não posso decepcionar também aquele que eu trouxe, ele é responsabilidade minha. Agora, um soldado desertor, a única coisa que ele merece é a prisão. A única coisa que ele recebe é a prisão.
E eu quero ir com você num outro texto. Eu quero que você vá comigo em Juízes agora. Juízes, nós estudamos essa semana na célula sobre Gideão. Começamos a falar do novo de Deus através de Gideão. Gideão teve que se lançar no novo, foi o tema da célula, né? O tema da célula foi, Gideão teve que se lançar nessa vida nova. Gideão teve que pular nessa vida nova. E agora, o que eu tenho que fazer? Qual vai ser a minha direção? O que eu tenho que fazer da minha vida? Deus vai lá, chama Gideão, arregimenta ele como um soldado. Agora ele tem que tomar uma decisão. E agora, vou ou não vou? Juízes. Eu vou ler o final da história, tá? E aí vou comentar. Eu vou ler o capítulo 7, o versículo 15 em diante. Diz assim, ó: Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Até aqui Gideão já tinha formado um exército. Ele já tinha dito sim para Deus. Deus tinha dado para ele algumas pessoas. Deus foi filtrando essas pessoas. Primeiramente era, se eu não me engano, 20 mil. Deus falou, tem muita gente. Fala para aqueles que estão com medo de ir embora. Já foi metade, ficou 10 mil. E aí Deus fala, ainda tem muita gente, agora faz um teste com eles. Não tenha medo de ser testado por Deus. Não tenha medo de passar por um teste de Deus. Às vezes você também acha que o teste é difícil. O teste não é difícil. O teste envolve integridade, caráter e fidelidade. Todo teste de Deus envolve integridade, caráter e fidelidade. Não é capacidade. Deus não mede capacidade nos testes dele. Deus mede integridade, caráter e fidelidade. Sabe aquelas histórias antigas, né? Pelo menos já ouvi algumas histórias dessas. Vamos contratar aquele rapazinho para trabalhar aqui na mercearia. O Joãozinho veio trabalhar aqui, vamos fazer um teste com ele. Aí de repente o patrão, no meio das prateleiras lá, coloca R$50 em algum lugar lá, como se tivesse esquecido naquele lugar. E testa o funcionário para ver se ele vai pegar o dinheiro e vai... Tá aqui, ó, opa, encontrei R$50, seu Manuel. E vai devolver, ou se ele vai pegar e embolsar o dinheiro. É um teste. O que esse teste está verificando? Se a pessoa tem caráter, se a pessoa é íntegra, se a pessoa é fiel. Um teste. Deus testa as nossas vidas. Antes de nos dar uma missão, Deus faz um teste com a gente, testa o nosso coração, para que o nosso coração não se perca. Tem um ditado do mundo que diz assim, Deus não dá asa para cobra, né? Já viu esse ditado? Deus não dá asa para cobra. Por quê? Porque a cobra, no caso, lá na Bíblia, ela foi o animal que Satanás usou para afastar o homem de Deus. Então eu e você precisamos passar pelos testes de Deus. Temos que permitir isso, que Deus nos teste, nos prove, para que a gente possa receber de Deus também o privilégio de poder servi-lo, de ser cuidado por Ele, amado por Ele, porque não tem lugar mais seguro do mundo, não tem lugar melhor do mundo do que o centro da vontade de Deus. E aqui está então, vamos continuar a leitura. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300, os exércitos dele é de 300 pessoas, dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros, vazios, com tochas dentro. Não tinha nenhuma arma, não tinha nenhum fuzil, não tinha nenhuma bazuca, não tinha nenhuma dinamite, mas tinha uma trombeta. Já pensou você ir lutar e ganhar um berrante para lutar, né? Ganhou um vaso. Fala, meu Deus, isso aqui tinha que dar para minha avó. Minha avó gosta dos vasos, vazio ainda. E aí, né, com umas tochas dentro. E aí continua, 17. E ele lhes disse, observem-me. Olha só, Gideão está dizendo, observe-me. Façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas,
ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: a espada, pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram, correndo e gritando. É assim que acontece com os nossos inimigos, com as barreiras que a gente enfrenta, com os exércitos inimigos que a gente enfrenta, quando nós andamos em obediência a Deus, mesmo diante de uma coisa que não tem muito sentido, que nós perseveramos na oração. Quando você acha que você deveria estar fazendo alguma coisa, mas você decidiu orar. Quando você obedece a Deus, mesmo que você acha que não é legal você ir para uma guerra com uma trombeta e com um vaso vazio. Seria melhor, a tua opinião é que seria melhor um fuzil, seria melhor ou uma espada bem afiada. Mas Deus te dá algumas armas diferentes para lutar. Armas espirituais, a igreja recebe de Deus armas espirituais que ninguém pode deter. Nós recebemos de Deus armas espirituais e estratégias espirituais que ninguém pode deter. As coisas de Deus são insondáveis, só o Espírito Santo conhece, perscruta o coração de Deus, e só aquele que tem o Espírito conhece o que Deus está fazendo, o que Ele deseja fazer. É por isso que Deus vai falando com os seus, Deus revela os segredos ao coração dos profetas, a Bíblia diz. Deus revela ao coração dos profetas a sua vontade. Então você estar na presença de Deus, você buscar a presença de Deus é a melhor coisa que você faz. Em vez de ficar dando murro na ponta de faca. Brasileiro gosta de 2 coisas: dar murro em ponta de faca e fila. Você não vê uma fila, não dá vontade de entrar? É ou não é? Às vezes você não tem nada a ver com o negócio, mas você viu uma fila, você pensa assim, deve estar dando alguma coisa, eu vou entrar lá para ver. Você gosta? Já imaginou quantas filas você não pega? Não sei porque brasileiro gosta tanto de dar murro em ponta de faca e entrar numa fila. Se nós gostássemos e buscássemos a Deus de todo o nosso coração, com certeza nossa vida seria bem diferente, nossa nação seria bem diferente. Nós não teríamos miséria na nossa nação, nós não teríamos esse índice de divórcio lá em cima na nossa nação, nós não teríamos tantos problemas na nossa nação, nós não teríamos tantas vidas destruídas, tantos adolescentes destruídos, tantas pessoas tentando e cometendo suicídio, nós não teremos tantas pessoas sofrendo com enfermidades das piores. Pelo contrário, a bênção de Deus seria derramada. Todo lugar onde vem o avivamento, a bênção de Deus, o avivamento contempla todas as coisas, tudo é transformado. Isso está dentro de você porque você é uma nação eleita, você é um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar a luz daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o Evangelho de Cristo. Você é um soldado arregimentado, isso é um orgulho para nós. Você tem que bater no peito e falar assim: que orgulho ser chamado por Jesus. É um orgulho para nós sermos um soldado de Cristo. É um orgulho para nós podermos nos reunirmos em nome de Jesus. E eu olho para Gideão, essa história tem a ver com ele. Gideão é como se fosse o presidente da nação. Gideão é um juiz que está ali liderando toda aquela nação. E Gideão, ele vem de um grupo pequenininho. A nação de Israel tinha 12 tribos que formavam a nação. Cada tribo tinha o seu líder. A tribo de Gideão, a menorzinha. O menorzinho, a casa dele é a menorzinha da tribo dele. E Deus vem e fala assim: é com você o negócio. Deus vem e escolhe você.
Deus vem e escolhe você, Gideão. E Gideão estava lá durante um tempo de escravidão que o povo estava passando, por justa medida, porque não existe maldição sem uma causa. Juízes capítulo 6 diz que o povo de Israel desobedeceu ao Senhor, andou longe dos caminhos do Senhor. E a maldição, então, não precisa nem chamar, ela vem. E aí o povo não conseguia plantar, quando eles estavam para colher, vinham os medianitas, que eram os inimigos, e estragavam, levavam embora toda a colheita deles. O que Gideão está fazendo? Gideão pegou um pouco do trigo, antes dos medianitas levar embora, e Gideão está lá no lugar onde se produz vinho, no lagar, que nem é o lugar onde você trabalha com trigo, está lá trabalhando com o que ele tem na mão dele. E é o que nós precisamos aprender com Gideão, trazer para as nossas vidas essa semana, esse ano. Para de querer ter a vida lá do outro, lá de longe. Vamos construir a nossa história. Nós somos construtores de uma nação. Eu e você, nós somos construtores de uma nação, nós somos essas pessoas. O que a gente tem? É um lagar e um pouco de trigo, então vamos fazer com o que a gente tem. Vamos ganhar vida para Jesus. Vamos abrir a nossa casa. Minha casa não tem espaço, mas o que tem? Tem uma área, então serve. Tem um pé de manga, então serve. O horário do meu serviço, então serve. Vamos ganhar vida para Jesus no meu horário de serviço, lá no meu intervalo do serviço. Ou então, Senhor, eu trabalho na rua, então, Senhor, direciona a minha vida, onde o Senhor quer me levar? Mas você faz tantas coisas na sua vida, e em quase nenhumas você coloca o propósito de levar o reino de Deus com você. Às vezes em uma e outra, ou aquela que você considera religiosa. Por exemplo, vir no domingo, no culto. Vamos ver se eu ganho uma vida para Jesus, vou chamar para o culto. Está fazendo alguma coisa pelo menos. Mas e o restante dos dias? Você está sendo fiel a Deus com o que você tem na sua mão? Está sendo fiel a Deus? Vai lá, o teu recurso, está sendo fiel a Deus com o que você tem na sua mão? Você não administra nem 1.000, imagina administrar 10.000, ou então imagina administrar 100.000. O salário subiu para 1.010, você já usa os 10 para outra coisa. Nunca pensa, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com esses 10? Ou então vou buscar uma sabedoria de Deus aqui. Deus fala tanto sobre finanças na Bíblia. Como que Deus quer que eu lido com o meu dinheiro? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou multiplicar isso aqui na minha vida, na minha casa, na minha família, dos meus filhos? Como que vai ser esse negócio? Sabedoria de Deus. Sabedoria, graça de Deus. Fazer o melhor com aquilo que a gente tem na nossa mão. O que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem na nossa mão? O que você pode fazer com a tua vida? Para o mundo a gente sempre faz o melhor, parece. Ou para aquilo que gera o prazer da nossa carne, a gente sempre faz o melhor. Você atravessa um rio, se for preciso, para ir lá comer um churrasco. Atravessa um rio para ir lá numa festa. Anda não sei quantos quilômetros para ir lá não sei aonde. Mas para buscar o Senhor sempre é demais. Sempre é tempo demais. Sempre é esforço demais. Se não tiver isso eu não faço, se não tiver aquilo eu não faço. Gideão está lá malhando trigo no lagar, e o anjo do Senhor vem até ele. E o anjo do Senhor vem e chama ele: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão, na verdade, é um cagão, é um medroso. A atitude dele é de medo. Ele está escondido, ele tem medo de morrer. Só que Deus vê nele aquilo que nem ele consegue ver. Deus vê em você, nessa cidade, nessa igreja, nem o que você consegue ver. Mas Deus olha para Gideão e fala assim: homem valente, corajoso, guerreiro. Quem que Deus está falando? Comigo? Sou eu? Um valente. Gideão não acredita em Deus, pede uma prova. Se é o Senhor que está falando, pera lá, vamos fazer um teste aqui, para eu ter certeza. E Gideão é chamado por Jesus, pelo Senhor. Gideão é chamado, ele diz sim,
cria a maior confusão na casa dele, que quando você se converte, meu querido, pode se preparar para confusão, não tem como não ter. Gideão já chega tomando posicionamento, e o mundo não gosta de pessoas que tenham posicionamento. Ninguém gosta de pessoas que se posicionam. Ninguém gosta de pessoas que tomam um posicionamento correto. No momento que você decide andar na verdade, você já virou inimigo da mentira. No momento que você decidiu ser íntegro, você já virou inimigo do que não é íntegro. No momento que você decidiu ser verdadeiro, você já virou inimigo da falsidade. No momento que você decidiu andar em santidade, você já virou inimigo da impureza, que vai vir sobre você. E Gideão enfrenta o preconceito de todo mundo, mas ele se levanta. Deus fala: eu estou contigo, e Deus está com você, Deus está com a sua família, Deus está com a sua casa, Deus está com essa cidade, com a cidade de Corbélia. Deus tem um avivamento para fazer através de você. Mas você não acredita, Gideão. Você continua escondido lá, malhando trigo no lagar, cuidando das suas coisinhas, arrumando prateleira no lagar, colocando decoração no lagar, porque você quer fazer do lagar a sua casa. Mas Deus está dizendo para você que Ele quer te tirar do lagar para libertar Israel, para libertar a nação brasileira. Mas eu sou muito pequenininho, eu sou da cidade de Corbélia, eu tenho medo. Sinal. Quem gosta de sinal e os mais, você já percebeu. Deus está com a gente, Deus está comigo, Deus está com você. Você tem que acreditar nisso, assumir essa palavra para você. E aí, o sinal sobre Gideão é o seguinte: um povo se levanta para lutar com ele, mas Deus diz para ele assim: tem gente demais, Gideão. Quando essas pessoas lutarem com você, elas vão achar que é elas que venceram. Esse povo é orgulhoso, esse povo se acha demais, esse povo vai achar que foi eles que fizeram, foi o dinheiro deles que fizeram, foi a capacidade deles que fizeram, é a força deles que fizeram. Mas não é assim. Fala para os medrosos ir embora. Quem está com medo aí? Os cagão. Quem está com medo? Pode ir para casa. Ah, eu tenho que ir porque deixei lá o feijão no fogo, já volto. Ah, eu esqueci tal coisa, o pneu da bicicleta está murcho, eu vou lá encher. E começou. Puxa, esqueci o gás ligado. Vou embora. Puxa, pastor, não consegui ir na igreja, sabe o que aconteceu? É que daí coloquei a carne assar lá e não dava para sair de casa. Mas pastor, tinha que fazer maionese, você sabe que maionese dá um trabalho. E aí começa as desculpas. 10 mil, um monte já foi embora, não sei se 10 mil, mas um monte já foi embora. Ficou 10 mil pessoas. E Deus fala assim: ainda é muito, eu conheço esse povo, é cabeça dura, é orgulhoso, é demais. Dá mais uma peneirada, leva eles para tomar água. Aqueles que for tomar água e já quiser dar um bico e não prestar atenção nas coisas, esse daí você já descarta. Fala que eles podem ir para casa também. Mas aquele que for tomar água, e tomar água assim, ó, baixar no rio para tomar água assim, ó. Aquele que tomar água e não tirar o olho do horizonte, isso aí você chama. Aquele que continuar vigilante. Eu não sei mais o que eu vou ver nessa vida. Eu estou cuidando para que eu não caia. A Bíblia fala: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas eu já vi de quase tudo nessa vida. Eu acho que tudo é muita coisa, mas já vi bastante coisa. Vi muitas pessoas se afastarem do Senhor. Já falei isso para você, já vi pastores se afastarem do Senhor, adoradores, pessoas que estavam no altar aqui, ó, a presença de Deus vinha quando essa pessoa adorava a Deus, madrugadas na adoração. Estava falando para a Márcia, hoje toca baile, hoje passa a madrugada tocando baile.
hoje passa a madrugada, porque em algum momento tirou o foco do Senhor, continua fazendo o que ele sabe fazer, mas agora faz com outro propósito, com outro objetivo. Já não é mais agradar aquele que chamou. Essa madrugada. Pastores que estavam apacentando o rebanho, e às vezes, sei lá o que aconteceu, pode ser uma mordida de ovelha, porque ovelha também dá mordida, não sei se já cuidaram de ovelha, eu tenho experiência. Morde, às vezes morde, opa, pera lá, mordeu. É alguma mordida, ou também às vezes, pode ter sido um pastor também vestido de ovelha, era lobo, pode acontecer, tem bastante também. Se afasta do Senhor. Não existe maldição sem causa, e aí vem, causa e aí vem. É só questão de tempo. Começa a destruir família, começa a destruir a vida dos filhos, começa essa maldição se espalhar por uma descendência. Aquilo que você não imaginava que pudesse entrar dentro da sua descendência, por causa da sua fraqueza entrou, por causa das suas decisões entrou novamente. Então, você está de pé, meu querido, primeira coisa, não fica julgando ninguém não, só cuida para não cair, permaneça de pé. E se você caiu, tenha a humildade de estender a mão e pedir ajuda, não fica orgulhoso não. E Gideão agora está com 300 pessoas para enfrentar um exército. O cara já não queria, já estava com medo no começo, aí imagina agora, com 300 pessoas, o que ele vai fazer com 300 pessoas? O que a gente vai fazer para enfrentar um exército com 300 pessoas? Deus colocou no meu coração ano passado, tenho orado para que nossos cultos a gente tenha 300 pessoas no culto. Teve cultos que passou de 300, teve cultos que teve metade de 300. Esse ano nós vamos chegar a 400 pessoas aqui no culto. Os irmãos da igreja, se vir no culto, já dá 400. Eu tenho anotado o nome deles aqui no meu caderno. O nome deles e dos filhos. Está aqui, ó, posso mostrar para vocês. Se juntar os irmãos firmes com os que estão passando luta e com os que estão desviados, não cabe aqui dentro. Não cabe. Eu tenho a maioria dos nomes dos desviados aqui também. Não tenho todos. Mas está aqui, muitos nomes. Conforme o Senhor vai me lembrando, eu vou anotando, eu vou orando, eu vou pastoreando. O melhor que eu faço, o Senhor me falou comigo no meu coração. Eu quero que você pastoreie eles com o seu joelho dobrado. Eu vou agir na vida deles. Não sei o que o Senhor vai fazer. Isso é do Senhor com vocês, com as pessoas. O Senhor comigo, Ele que vai fazer alguma coisa. Mas o Senhor falou assim: dobra o seu joelho e eu vou fazer alguma coisa. Então eu entendi, eu vou obedecer a Deus. Eu vou só dobrar meu joelho e vou pastorear. Eu vou dobrar meu joelho, colocar esse caderno lá no Move e Senhor aqui, ó. O João Zuc, Jesus. Pega esse abençoado. Vai nele, Jesus, mas vai com vontade, vai com garra. Tá aí uma bênção, né? Vai lá, Róbia, Jesus, Fernando, os filhos, tá tudo ali. Vai lá, Senhor. O Eloy, Jesus. Vai nele, Jesus. Vai lá, Senhor. Hoje é o dia do seu João, Senhor. Vai lá no seu João. Estou falando para você o que eu vou fazer, porque o Senhor me falou isso para fazer. Mas o meu objetivo como pastor, meu objetivo é levantar um exército. Pequeno. Mas é o que Deus colocou no nosso coração. Um exército de 300 pessoas. Até abril vai ter 300 pessoas aqui. Fortalecidas, encorajadas. Eu estou encorajando pessoas, fortalecendo pessoas. É o papel do pastor. É o papel do pastor de coração. Encorajar, fortalecer e até as pessoas, levantar elas, ajudá-las, dar propósito para a vida delas, porque é uma casa de paternidade, dá propósito para as pessoas. Até o final do ano vão ser 400, até abril 300, até o final do ano 400. Você tem o privilégio de ver isso acontecer junto comigo. Você tem o privilégio, se você ama a obra do Senhor nesse lugar, você tem o privilégio de ver isso acontecer junto comigo. Vai acontecer. Você só tem o privilégio de fazer isso junto comigo. Se você está com medo, vamos fazer assim, ó, está com medo? Você pode descansar, assiste online o culto.
Está faltando coragem? Pastor, estou com medo, coragem. Vai descansar, assiste online o culto. Hoje deu um probleminha, começou um pouco mais tarde, e as coisas online é assim, às vezes dá problema. Mas está aí, fica na tua casa, assiste em casa. Está com muito medo, assiste em casa. Agora você está com coragem, começa a se posicionar. Você entendeu a mensagem, você é um soldado de Cristo, começa a se posicionar. O online sempre tereis convosco. Eu até recomendo você, meu querido, talvez tenha uns cultos até melhor no online para você assistir, tem umas bandas melhor tocando. Se eu fosse assistir online, eu ia assistir lá a igreja do Fernandinho. A da Ludmila Feber já foi com Jesus, né? Quem mais? Da minha época, nem sei quem toca mais. Eu escuto as músicas, não sei nem o nome dos caras. Mas se você é uma pessoa que se sente chamada pelo Espírito Santo de Deus, e eu vi muitas pessoas esse fim de semana sendo chamadas pelo Espírito Santo de Deus, eu vi muitas pessoas entendendo o Evangelho, a palavra, incendiando o coração, e que estão dizendo assim: eu não vou ficar para trás, eu vou me levantar na força do Senhor. E aí Gideão também estava com medo, Gideão também estava apreensivo, só tinha 300 pessoas. E aí Gideão naquele momento escuta uma pessoa que teve um sonho, e sonhou nessa visão que ele teve no sonho, que estava acontecendo tal coisa, e Israel levantava e ganhava dos medianitas. Gideão, opa, é Deus vai nos fazer ganhar. Eu tenho trazido as promessas de Deus para a nossa vida, tem muitas promessas, promessa não falta. Eu estou olhando para essas promessas, falando assim: nós vamos vencer. Eu estou olhando para essas promessas, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Eu quero ver o Satanás que vai ganhar de nós. Eu quero ver o demônio que vai poder contra você, cheio do Espírito Santo. Eu quero ver o Zé Pilintra, sei lá quem que é o nome desses demônios aí, quero ver enfrentar você. Eu quero ver potestade aguentar a adoração que vai ser erguida nessa cidade. Eu quero ver principado suportar a intercessão que vai subir aos céus como incenso suave. Se prepara, porque já saímos do lagar, já obedecemos a Deus, estamos arregimentando um exército, estamos treinando eles. Para os pastores eu vou falar o seguinte: vai ser 300 líderes que nós vamos levantar em todas as nossas cidades. Vamos juntar, tu vai dar 300 líderes, esse é o nosso propósito. Eles nem sabem ainda, mas eu vou avisar eles, porque o Senhor está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? A igreja do Senhor é imparável, vai ter casas, células fervorosas, a igreja na casa vai ser fervorosa. Nós precisamos da igreja na casa, porque um terremoto pode destruir esse lugar, pode afetar muitos lugares, mas uma célula permanece unida. Uma pandemia pode fechar a porta de um templo desse, mas não pode fechar a porta da tua casa. Nós vamos perseverar no Senhor. Agora que vem aqueles que amam Jesus, que vem aqueles que comecem a sentir um pingo de compaixão com aquele que não conhece Jesus ainda, que queiram responder esse chamado. E aí eles vão para a batalha. Gideão divide eles em 3 grupos de 100. Que bonito, é mais ou menos um espaço como esse. Imagina um espaço, ele tem 300 pessoas, é um pouco mais que essas cadeiras cheias aqui. Dividir 3 grupos de 100, os caras com os olhos tudo focados assim, sangue nos olhos, esperando o fuzil. Chega lá um vaso, uma trombeta e uma tocha, para eles lutar. E aí Gideão fala assim: ó, vocês vão fazer o que eu fizer. O que eu fizer, vocês fazem. Eu vou orar, tá? Eu vou dobrar meu joelho. Vocês vão fazer o que vocês vê eu fazendo. Eu vou dobrar meu joelho e vou pastorear através da oração. Então dobra o seu joelho e começa a fazer isso aí, você que entendeu. Você que entendeu, comece a dobrar o seu joelho e fazer isso através da oração. Primeira coisa. Segunda coisa, comece a olhar já para os medianitas, fugindo. Comece a olhar já para os inimigos sendo destruídos, vazando. Comece a olhar já para os inimigos que se levantaram, eles indo embora. Começa já a se ver como esse vencedor que Deus te fez.
E Gideão dá as instruções: na hora que eu tocar a trombeta, adoração, a trombeta significa adoração, na hora que nós começarmos a adorar, na hora que nós erguemos um altar de adoração, não importa se vai ser com um violão, com uma guitarra, com um teclado, se vai ser com uma cachopinha de abelha, não importa, mas na hora que começar a erguer a adoração, está rolando um vídeo aí na internet, lá em Asbury, um seminário evangélico lá em Asbury, começou um culto, quarta-feira, deve ter lá umas 700 pessoas, começou quarta-feira, não parou desde quarta-feira, está um mover do Espírito Santo naquele lugar, está Deus agindo, barrotado de gente naquele lugar, adorando a Deus, exaltando a Jesus, adoração, intercessão, clamando. Tem um sopro de Deus na terra, tem um sopro, Deus está começando a levantar os Gideões e levantar esses pequenos exércitos, que é 300 pessoas, mas 300 pessoas cheias do Espírito Santo. O que vocês veem eu fazer, vocês fazem. Toca a trombeta, todo mundo junto. 1, 2, 3. Miau, miau. Tá muito feio. Não, vamos melhorar isso aí. Pera lá, vamos de novo. 1, 2, 3. Jesus! Melhorou. E aí nós vamos quebrar o vaso. Lembra daquela música? Eu quebro meu vaso. O que é quebrar o vaso? É sua vida, meu querido. Sua vida. Sua vida é esse vaso. Você, que a Bíblia fala que você carrega um tesouro dentro de você, mas você é um vaso de barro. Chega e quebra a sua vida na presença de Deus. Deixa Deus fazer o negócio. Humildade, entrega, redenção. E pega a tocha. A tocha significa a intercessão. Levanta a tocha. Não sei o que esses medianitas viram, mas na hora que isso aconteceu, na hora que eles deram aquele brado de vitória, e aqui tem uma chave nesse texto que diz o seguinte: o povo deu um brado e disse assim: pelo Senhor, pegou a espada. Quem está com a espada aí? Deixa eu ver. Pegou a espada, desembanhou a espada. Pouca gente com espada, não usa mais, né? Usa pouco. Quem está com a espada aí? Levanta a tua espada. Fica de pé, levanta a tua espada. Deixa eu ver. Aqui é a tua espada. Às vezes você está sofrendo aflições porque você não usa a sua espada. Às vezes você está enfrentando algumas lutas e está lá patinando nela, a sua vida patinando nela, porque você não usa a espada, você menospreza a espada, você joga fora a espada, você guarda a espada no teu guarda-roupa. Vai lá, levanta a espada e diz comigo assim, ó: pelo Senhor e pelo pastor Fernando. Ai, eu tenho vergonha. Ué, por que o povo não tinha vergonha de falar que era por Gideão? Você tem vergonha? É vergonha do Senhor ou vergonha do pastor Fernando? Pode sentar. Você tem vergonha do Senhor ou do pastor Fernando? Se você tem vergonha do teu pastor, procura um outro pastor para você. Você precisa ter orgulho, honra com o teu pastor. Pelo amor de Deus. O povo se levantou e falou assim: pelo Senhor e pelo Gideão. Nós acreditamos na visão que Deus deu para Gideão. Quando você acreditar na visão que Deus deu para o teu pastor, muitas coisas destravam no mundo espiritual. Você acreditando nisso ou não, isso é um princípio do reino. Então você pode dizer: pelo Senhor e pelo pastor Fernando. Tem que me adorar não, tem que orar para mim não, você ora para Jesus. Isso é só entender quem é o teu líder, quem é teu pastor. O pastor é uma liderança. Pelo Senhor e pela Márcia, que eu vou na célula dela. Pelo Senhor e pelo William, porque eu vou lá na quinta-feira na casa dele. Ele é meu líder de célula. Pelo Senhor, pelo teu líder. Eu tenho vergonha de falar do meu líder. Você tem vergonha da visão que Deus deu para você? Do lugar onde Deus te plantou?
tem vergonha disso? Você tem que ter vergonha do pecado. Você tem que ter vergonha das atrapalhadas que você faz. Mas vergonha do lugar que você pertence, jamais. Vergonha da liderança que você tem, jamais. Então você precisa, isso é ter uma visão. Nós temos uma visão. A visão é o seguinte: nós vamos ganhar a nossa cidade para Jesus. A visão é a seguinte: nós vamos treinar e equipar cada cristão um líder, um pastor de coração, cada cristão um líder, um discípulo de Jesus. Cada casa é um lugar de pregação da palavra, uma igreja, cada casa é uma igreja. É por isso que você ora na hora do teu almoço, porque a tua casa é uma igreja. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Jesus, pelo frango, pelo arroz, pelo feijão e pela abobrinha, terça-feira. Obrigado, Jesus, pelo ovo, pelo arroz, o feijão que eu cozinhei ontem e a salada de alface. Vamos orar, irmãos. Obrigado agora, Jesus, pelo sassami. Criatividade, né, na cozinha, tem que ter criatividade. Criatividade é tudo na cozinha. Toda vez que você ora na tua casa, está dizendo: a minha casa é uma igreja. E igreja, meu querido, tem que estar com a porta aberta para salvar o perdido. Se a tua casa é um lugar de adoração, em primeiro lugar tua família, um lugar que você serve a Deus com a sua família, mas também um lugar que você abre as portas para receber uma pessoa que você vai levar a Cristo, que você vai ensinar a discipular, que você vai orar na sua casa, vai servir o Senhor, vai ter o privilégio de adorar a Deus. Pelo Senhor e pelo pastor Fernando, nós vamos chegar em abril com 300 pessoas nesse culto. Mas meu Deus do céu, que luta para trazer esses irmãos para a igreja. Eu já comprei esse caderno grande para fazer isso, era meu sonho. Uma hora eu vou fazer isso aí na Assembleia de Deus, mas não vejo a hora de pregar na Assembleia de Deus. Vai fazer uma arruaça lá, vamos subir para as paredes. Meu querido, vamos abraçar a visão junto. Esse ano nós vamos batizar, receber como membro 100 pessoas. Nós vamos ganhar para Jesus. Nós vamos ter nos nossos cultos 300 pessoas. Essa é a diferença quando tem uma visão, nós sabemos para onde nós estamos indo. Nesse ano nós vamos dobrar nosso joelho e vamos orar, vai ter bastante oração, jejum. 2 pessoas deu amém. Esse ano vai ser uma bênção. Esse ano a presença de Deus vai manifestar na sua vida. Esse ano, faz lá a planta da sua casa. Esse ano, escreve lá como que vai ser a tua empresa. Nesse ano, coloca os propósitos de Deus na sua vida, porque você colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida, as demais coisas vão sendo acrescentadas para você. Deus vai cuidando de você. Deus vai amando você, vai servindo você. Porque Ele está vendo que você está fazendo a obra dEle. Então hoje, eu quero anunciar isso. Nós estamos levantando os 300. Se for criança que tiver a coragem de dizer pelo Senhor e pelo pastor Fernando, essa já está regimentada também. Se for um adolescente, se for um jovem, se for uma pessoa que entrou hoje na igreja, também está regimentado. Não é por mim não, é pelo Senhor dos Exércitos, nosso general, Jesus Cristo. Fique de pé, nós vamos orar. Nós temos uma visão, caminha junto com o seu líder. O que eu vou oferecer para você, meu querido, é um vaso de barro, uma trombeta e uma tocha. A trombeta nós vamos tocar, a adoração. O vaso nós vamos quebrar, na hora certa, todo mundo junto. Ninguém vai querer se aparecer e ficar quebrando o vaso antes, para assustar os outros. Ninguém vai ficar também tocando a trombeta na hora errada, vamos tocar junto. É a unidade e a tocha, a intercessão. Eu sei que aqui há muitos intercessores, e com a graça de Deus nós vamos caminhar. Você tem coragem de dizer? Você tem
orgulho não é a palavra boa para dizer, mas você tem essa alegria em dizer isso pelo Senhor e pelo pastor Fernando? Tem ou não? Você tem essa alegria em dizer pelo Senhor e pelo pastor Fernando? Não precisa colocar uma foto minha na sua casa, não, fica tranquilo. Não precisa fazer lá uma fotinha no porta-retrato, pode ficar de boa. Deixa a minha foto na estante da minha casa. Mas você fale de todo o teu coração, pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que me amou, me salvou, e pelo meu pastor. Nós estamos abraçando essa visão. Nós vamos ganhar vida para Jesus, nós vamos honrar o Senhor, nós vamos se mover. Nós vamos ver o florescer lá com 200 mulheres. Nós vamos ver o New Wave cheio de jovens. Nós vamos ver o mergulhar repleto de crianças. Nós vamos ver o ministério dos Tigrão que está nascendo agora. Eu vou anunciar a primeira reunião, né? Cheio de homens, cheios do Senhor. Nós vamos ver esse lugar repleto de pessoas adorando a Deus, buscando ao Senhor. Milagres acontecendo aqui, porque num ambiente de honra acontece milagres. O impossível acontece, portas se abrem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você talvez está aqui hoje e você ainda não se sente parte, ou você ainda sente que está longe de Deus, precisa se aproximar. Eu quero dizer para você, pode vir aqui, você faz parte da família da fé. Foi Jesus que te trouxe aqui hoje. Ou de repente você está cansado, sobrecarregado, fadigado, você não sabe nem qual passo tem que dar. Eu quero dizer para você, dá o seu passo para frente, diga, eu vou tomar água atento ao que Deus está fazendo e não vou me perder. Nós queremos orar por você, você que está se sentindo chamado pelo Espírito Santo de Deus para esse tempo, vem aqui no altar, eu quero orar por você. Você que está se sentindo tocado pelo Senhor, chamado pelo Senhor, assim, eu quero ser parte desse exército, eu quero ser parte desses 300, eu sou esses 300, eu sou esses 300, você que está dizendo, eu sou esses 300, eu quero que você venha junto comigo aqui nesse altar. Nós estamos aqui diante do nosso Senhor Jesus, e o nosso Senhor é aquele que luta a tua batalha na tua casa junto com você, com os teus filhos, é aquele que vai salvar o teu filho, vai salvar o teu neto, vai salvar a tua esposa, o teu esposo, é aquele que vai curar você dessa enfermidade, é aquele que vai fazer a tua casa prosperar, é aquele que vai direcionar você. Essa semana vai ser um exemplo daquilo que Deus vai fazer, daquilo que o Senhor vai fazer. Portas vão se abrir, pode se aproximar, meu querido, porque tem espaço. Nós precisamos de pessoas. De maneira nenhuma eu menosprezo você, porque você é uma pessoa enviada por Deus. Deus te chamou, Deus te trouxe aqui, Deus escolheu você. Então, em nome de Jesus, diga sim para o Espírito Santo. Levante sua espada, não tenha medo. Aquilo que você tem enfrentado, agora você está com a espada erguida. O anjo do Senhor está à tua frente, lutará a tua batalha, mas você está com a tua espada erguida. Eu não sei quais são os inimigos que você tem que enfrentar essa semana, mas você está com a espada erguida. E você vai dizer comigo agora, e quando você dizer isso, essa espada cortante, ela vai atacar o inimigo e vai destruir ele. Vai destruir a incredulidade, vai destruir a enfermidade, vai destruir o medo, vai destruir a depressão, vai destruir a ansiedade, vai destruir a falência, vai destruir a timidez, vai destruir tudo aquilo que está inquietando você. Levante a sua espada e diga comigo, pelo Senhor e pelo pastor Fernando, pelo Senhor e pelo pastor Fernando, pelo Senhor e pelo meu líder. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, cuida dos teus filhos, soldados arregimentados estão aqui, filhas, Senhor Deus, pessoas que estão sem esperança, gera esperança no coração deles. Senhor Deus, pessoas que estão aflitas, traga paz nos seus corações. Pessoas que estão enfermas, Deus, traz a cura. Pessoas que estão perdidas, traz, Senhor Deus, direcionamento. Senhor Deus, pessoas que estão com medo, Deus está enchendo o teu coração de coragem.
Oh, Espírito Santo, Deus está colocando uma palavra na sua boca. Deus está colocando no seu coração um fogo. Deus está dando para você um novo cântico, um cântico de adoração, de louvor ao nosso Deus. Vem, Espírito Santo, clame comigo, diga: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Deus está operando milagres aqui nesse altar. Diga comigo: vem, Espírito Santo. Deus está operando milagre aqui nesse lugar. Diga comigo: vem, Espírito Santo. Deus está renovando aquele que está cansado. Deus está renovando aquele que está sobrecarregado. O Espírito de Deus está aqui sobre esse lugar. Eu vejo tesouros dos céus vindo sobre vocês. As comportas dos céus estão se abrindo e vindo tesouros sobre vocês. Ouro, pedras preciosas, provisão de Deus. Deus trará provisão para você nessa semana, fará um milagre em você. Assim como Ele usou os 300 para vencer um exército, foi um milagre. Assim o Senhor fará em você e através de você. Essa é a noite de você abraçar Jesus e falar: Senhor, eu não te largo por nada. Jesus, eu não te largo por nada, o Senhor é a minha esperança. Senhor, eu abençoo o teu povo. Eu declaro sobre eles a tua paz. Eu declaro sobre eles a tua bênção. Eu declaro sobre eles a tua alegria. Eu declaro sobre eles a tua força, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Dos meus pais.